Dá pra acreditar que a gente já tá na lição 6, a gente tá voando com isso aqui. Eu te digo, estamos nos divertindo, mas as melhores partes estão pra chegar agora. Vamos falar como despertar o dom de Deus. Eu quero ler pra você porque Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, espírito de poder, espírito de amor e espírito de mente sadia. Agora vamos atentar para a segunda questão, que é como você se relaciona com o dom, como você desperta o dom de Deus. Bem, a resposta é uma palavra bem simples, se chama ousadia, mas eu quero deixar isso bem claro. A virtude do poder, a virtude do amor e a virtude da mente sadia produzirão ousadia em você, porque existe uma ousadia que não é alimentada pela virtude divina. Você olha para algumas pessoas e elas podem ter... A ousadia delas é uma máscara para a arrogância ou para a ignorância delas. Outras pessoas, são ousadas, mas as suas raízes são bem rasas quando você considera a fonte. E vamos ver isso na vida de Davi. Se você vê o que Davi disse, ele diz assim: o Senhor é a força da minha vida. De quem devo eu ter medo? Eu quero que você ouça essas palavras de novo. Salmo 21, o Senhor é a força da minha vida. De quem devo eu ter medo? Davi declarou onde estava a fonte da sua força, porque nós só podemos ser tão fortes quanto a fonte da nossa força. Agora eu quero que você pare e pense nisso. Se eu tenho uma forte vontade, se eu sou um pouco teimoso, pode parecer que eu sou ousado e que tenho força, mas na verdade eu só sou tão forte quanto a minha teimosia pode prover. Davi está dizendo: eu sou tão forte quanto a minha fonte me garante, e a fonte é o Senhor. Por isso o Novo Testamento diz: seja forte no Senhor e na força do seu poder. O seu poder, ok? Agora, esta força certamente foi testada quando Davi enfrentou Golias. Todos ouvimos essa história, mas eu quero te mostrar um ângulo diferente e eu quero que você ouça com bastante atenção. Golias... Bem, deixa eu trazer a história aqui bem rápido para aqueles que ainda não leram. Israel está lutando contra os filisteus e eles têm um campeão, o nome dele é Golias. Agora veja, esse cara não era um homem normal. Ele tinha mais de 3 metros de altura. Eu quero que você pare e imagine uma cesta de basquete. O cara está 15 centímetros acima da cesta, ok? Ele é imenso, certo? A lança dele ele tinha uma arma, uma lança, certo? Só a ponta da lança dele tinha 7 quilos. Só a parte do peito da armadura dele tinha 60 quilos. Se considerarmos toda a armadura que ele vestia, eram mais de 90 quilos. Então, Golias, eu não preciso dizer, era muito intimidador. Por 40 dias ele veio e disse: certo, Israel, escolha seu campeão. Deixe ele lutar comigo, não vamos fazer nossos exércitos lutarem. Eu quero lutar com seu campeão. Ele estava atrás de Saul, porque Saul ele era mais alto do que qualquer um em Israel. E aquele homem queria Saul. E ele disse: certo, escolha seu campeão e vamos lutar. E se eu ganhar, nós dominamos vocês. Se vocês ganharem, vocês nos dominam, bem? Israel ficou se escondendo atrás das rochas 40 dias, tremendo. E o pai de Davi envia ele, porque Davi é o 8º filho de Jessé e os 3 irmãos mais velhos estão na guerra contra os filisteus. Então Davi chega e traz suprimentos, deixa os suprimentos com o guardião no local da batalha e daí ele vai ver como os soldados estão indo, ele quer ver seus 3 irmãos mais velhos. E quando ele chega, é exatamente na hora do dia em que Golias chega e começa a provocar o exército de Israel. E Davi dá uma olhada naquele gigante e olha para os soldados que estão escondidos, tremendo atrás daquelas pedras, e ele solta um grito: quem é esse incircunciso filisteu para desafiar os exércitos do Deus vivo? Agora, Eliabe, que é o irmão mais velho de Davi, eu quero que você tenha a imagem aqui. É o filho número 1 e o filho número 8. Eliabe olha para Davi e diz: ei, seu garotinho arrogante, eu sei que o orgulho está no seu coração, você quer sair e ver a batalha. Volte para cuidar das suas ovelhas, é onde você deveria estar. Agora, peraí. Davi está completamente em linha com a autoridade. Seu pai lhe pediu para levar suprimentos, mas aqui está a questão. Eliabe, o seu irmão mais velho, está intimidado, certo? Agora veja o que acontece. Quando você se levanta contra alguém, quando você confronta alguém que está debaixo de intimidação, se a pessoa tem uma alma forte, ela vai pôr a culpa em você. Se a pessoa tem uma alma fraca, vai dar uma desculpa. Eliabe provavelmente é muito forte, muito obstinado, com uma alma muito forte, então ele tenta pôr alguma culpa em Davi. Ele diz: eu sei o orgulho que está em seu coração, Davi. Eu sei da vaidade em seu coração. Não, peraí, quem é o orgulhoso e quem é o vaidoso?
Volte um capítulo e você descobre Samuel chegando na casa de Jessé, esse aqui é o pai, para ungir um dos seus filhos. Jessé traz o primeiro dos seus filhos. O primeiro, claro, é Eliabe, porque ele é o mais velho. E quando o profeta Samuel olha para Eliabe, Samuel, o profeta, pensa, tem que ser esse ungido de Deus. E Deus diz, não olhe para a aparência, eu o rejeitei. Deus só rejeita uma pessoa por uma razão, orgulho. Então a coisa exata que Eliabe tem, ele acusa Davi de ter. Frequentemente alguém intimidado vai tentar pôr as suas próprias fraquezas em você, a pessoa vai culpar você. Nunca se esqueça disso. Davi, ou ele iria se submeter à intimidação de Eliabe e voltar para casa, ou a quebraria. E sabe o que Davi olha para o seu irmão e diz? Ei, será que não tem uma razão para eu estar aqui? Em outras palavras, vocês vêm se escondendo desse ogro. Há 40 dias, Deus teve que ir lá fora encontrar alguém para lutar. Então Davi quebra a intimidação do seu irmão mais velho e vai direto ao rei, mas o rei está intimidado. E Davi diz, eu mato ele. E o rei fica, você é só um rapazote. Provavelmente ele era um adolescente. Você é só um adolescente miúdo. Você entende que esse é um homem experimentado na guerra. O rei está intimidado, mas ouça. O rei está em autoridade. E você não lida com alguém em autoridade como lida com um irmão? Davi entende, percebe que este é o rei, então ele o trata como um pai. A Bíblia diz, não repreenda um homem mais velho, não repreenda alguém que tem autoridade sobre você. Então Davi se refere ao rei dizendo, mas rei, Deus me deu o leão, eu estava guardando as ovelhas do meu pai, aquele leão veio para pegar as ovelhas, eu matei o leão. E ele me deu o urso fez a mesma coisa, eu matei o urso. Deus vai me dar este ogro, certo? Então, Provérbios diz que o coração do rei, e eu vou falar como se falaria hoje, o coração de um líder está na mão do Senhor. Porque Davi não destrata o rei, o líder, mas trata ele como a um pai, ele apela para ele. Deus vira o coração do rei e o rei diz, ok, vá pegá-lo. Então tentaram pôr a armadura do rei em Davi e Davi não funciona. Só me dê a minha funda com a qual eu matei o leão e o urso e eu pego o gigante com ela. Então, ele vai atrás de Golias e agora Golias tenta intimidá-lo. E Golias começa a zombar de Davi e diz, eu vou matar você e te dar como comida para as aves do céu, para os animais da floresta. E Davi quebra a intimidação de Golias dizendo, você vem contra mim com uma espada, uma lança e um escudo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Então onde está a força? A força dele vem do Senhor. Você vê isso? A força dele não está vindo. Eu faço exercício todo dia, eu vou para academia, eu sou bombadão e eu estou acostumado com essas situações de pressão e por isso eu vou pegar você. Não, Davi diz, eu vou te pegar em nome do Senhor. Ele entende a fonte da força dele, ok? Lembre-se, Deus nos deu o espírito de poder. Você está acompanhando? Muito bem. Ele diz, eu vou a você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje o Senhor te entregará na minha mão. Veja, ele está dizendo o que vai acontecer, certo? E eu vou te ferir e arrancar a sua cabeça. Eu amo isso. E hoje eu darei as carcaças dos exércitos dos filisteus. Ele está falando do exército inteiro. As aves dos céus e aos animais da terra, para que toda a terra saiba que há Deus em Israel. E toda essa assembleia saberá que o Senhor não salva com espada e com lança, pois a batalha é do Senhor, e Ele vai te entregar em nossas mãos. Eu amo isto. Então eu te pergunto, que gigantes estão se opondo a você agora? Será uma doença? Sabe, o mundo tremeu de medo desse vírus recente, e eu sei que você pode estar ouvindo esse vídeo muitos anos depois, mas eu te digo, esse curso está sendo gravado no momento em que estamos todos em quarentena. E eu disse, rapaz, se o corpo de Cristo precisa dessa mensagem é agora, quando as pessoas estão com medo dessa doença. De que gigante você está com medo? Será que esse gigante é maior do que Deus? Será que um vírus é maior do que Deus? Não. São as notícias negativas nos jornais, é o gigante que você enfrenta? Será que é o medo de uma doença? Será que é um vício? Será que é medo de falar em público? Será o medo da morte? O medo do abandono? O medo de um ataque cardíaco? Deixa eu te dizer, o Senhor é a força da sua vida. E o Senhor é muito maior do que qualquer coisa que eu já citei ou que eu possa citar. Você tem espírito de poder? Jesus declarou isso, ele disse, recebereis poder
É poder quando o Espírito Santo vier sobre vocês. Jesus disse em Lucas 10:19, eu dei a vocês poder sobre todo o poder do inimigo e nada irá machucar vocês de forma alguma. Deus disse, ouça isso, Hebreus capítulo 13, isso realmente mexe comigo, pois Deus disse, nunca fracassarei com você, nunca abandonarei você. Então podemos ousadamente dizer, ei, ousadamente, com ousadia. Eu amo isso. O Senhor é meu ajudador, então eu não terei medo. O que as pessoas podem fazer comigo? Você vê a atitude que um crente deve ter, porque não estamos nisso para sermos orgulhosos, arrogantes, para ficarmos nos gabando da nossa força. Estamos nisso para usar nossa força, para abençoar pessoas, proteger pessoas, para levar pessoas a Jesus, para levá-las a conhecer a vida e a salvação. É por isso que somos ousados. Não vamos permitir que as trevas nos intimidem e que elas entrem rastejando escondidas enquanto a gente espera o arrebatamento. Ei, nós temos uma comissão. Temos que ir às nações do mundo e fazer discípulos de todas as nações. Essa é a nossa comissão e Deus nos deu poder para realizá-la. Os discípulos ficaram, você vai restaurar o reino agora? Tudo para eles era, a gente quer sair de debaixo da opressão romana e Jesus diz, ora vamos, rapazes. Ele disse, poder virá sobre vocês quando o Espírito Santo descer sobre vocês e vocês vão estabelecer meu reino em Judeia, Samaria e até os confins da terra. E somos chamados a fazer isso. Não importa se você está no campo da educação, da saúde, se está no governo, se você é um atleta profissional, Deus te chamou para brilhar no seu mundo de influência para que possamos ganhar pessoas para o reino de Deus. Eu estou amando isso. Ei, deixa eu dizer isso para fecharmos. O cristianismo não é uma fé sem poder. Sabe, Paulo disse, para que a sua fé não esteja na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. A Bíblia diz que nesses últimos dias as pessoas terão uma forma de piedade, mas elas negarão o poder. Não seja uma dessas pessoas que tem uma forma de cristianismo, mas negam seu poder. Não estamos falando aqui de um cristianismo sem poder. É um poder verdadeiro e ele de fato muda a vida das pessoas, amém? Nos é dito para andarmos na força do seu poder. Efésios 6, versículo 10, devemos conhecer o poder da sua ressurreição. Isso é Filipenses 3:10. E eu quero te dar um exemplo para encerrar. Sabe, eu preguei isso uma noite numa grande igreja na Flórida, e uma senhora e sua filha, elas foram libertas, vieram à frente e disseram, queremos ser livres desse espírito de intimidação, mas sabe o que aconteceu na noite seguinte a isto? Elas foram abordadas na rua de casa por 2 caras com armas na cabeça. Disseram, me dê a sua bolsa. Ela disse, normalmente eu iria congelar por medo. Ela disse, sabe, como uma criança que acorda de um pesadelo e não consegue falar? Ela disse, mas porque a intimidação foi quebrada da minha vida e eu sabia que eu tinha poder em minha vida. Ela disse, eu comecei a orar em línguas bem alto, o mais alto que eu podia. E ela disse, minha filha fez a mesma coisa. Ela disse, o cara com a arma começou a tremer e a minha filha parou de falar. E ele disse, pare senhora, pare, pare, pare. E ela disse, a confusão atingiu aqueles 2 homens. Ela disse, minha filha conseguiu correr para casa e ligar para a polícia. Aqueles ladrões pegaram a bolsa dela e correram para o mato. E no dia seguinte um homem estava andando no meio do mato, achou uma bolsa de mulher e adivinha, todos os cartões de crédito e o dinheiro ainda estavam na bolsa. Eu acho que eles ficaram com medo, não queriam pegar nenhum dinheiro daquela mulher crente. Eu não sei o que aconteceu, mas ela se recuperou, ligou para o nosso ministério e ela disse, sabe, aquela mensagem salvou a minha filha e a minha vida física. Outro testemunho, eu preguei isso no Texas, uma grande igreja no Texas, uma mulher foi livre da intimidação ali. E cerca de um mês depois, ela entrou no carro, ela estava no shopping, entrou no seu carro e tinha um cara escondido no banco de trás com uma faca. E ele disse, dirija, a intenção dele era abusar dela e matá-la. E quer saber, aquela mulher começou a orar em línguas o mais alto que ela podia e o cara, senhora, por favor, pare. Eles ficaram dirigindo num grande círculo pela cidade 3 vezes. Finalmente ele disse, para o carro. Saiu do carro e disse, você é louca, mulher. E correu para salvar a vida. Ela disse, eu provavelmente teria congelado de medo. Mas ela disse, Deus, naquele culto, aquele espírito de intimidação foi quebrado em minha vida. E ela disse, isso salvou minha vida física. É nisso que eu creio para você. Por isso que eu me alegro tanto que você está assistindo esse curso. Porque Deus nunca quer que você se acovarde com medo, que ceda à intimidação. Ele quer que você desperte este dom que há em você pelo espírito de quê? Pelo espírito de poder, de amor e de uma mente sadia. Vamos falar de amor, vamos falar de mente sadia nas próximas partes. Então, se prepare para a lição 7, porque será maravilhoso.